Saudações, pessoal da Conalfam, meu nome é Pedro Ivo. Quero, primeiro de tudo, agradecer ao pessoal da Trechos de Livros, agradecer ao pessoal que me convidou para essa palestra. Wellington, valeu. Primeiro de tudo, vou me apresentar. Como falei, meu nome é Pedro Ivo, sou autor do livro O Cidadão em Comum, mas trabalho no mercado fazendo outras coisas, como ilustrador, roteirista, produtor de conteúdo, essas coisas. Dois dos meus trabalhos, que não são os maiores nem os mais legais, mas que com certeza ganharam maior projeção, foram as tirinhas que eu fiz para a Jontex, que ela publicava na fanpage semanalmente. Foram acho que uns 2 anos de tirinha, falando sobre relacionamento, sexo, essas coisas. E as tiras políticas que eu fiz para o programa Agora é Tarde, na época, ano passado, na época ainda apresentado pelo Danilo Gentili. Pois bem, vou falar sobre basicamente 2 assuntos. Vou falar um pouco do cidadão em comum, do que a gente chama aqui de OCI. Vou falar um pouco sobre o cidadão em comum, falar um pouco da história e como as coisas se deram com ele de 2012 para cá. E vou falar também sobre desdobramentos possíveis, ou seja, essa cultura da convergência, né? Você cria um universo fictício, ficcional, e aí você cria vários produtos em cima disso, né? Geralmente começa na literatura e depois vira quadrinhos, vira game, vira série animada e basicamente sobre isso, essa coisa mais transmídia e tudo mais, tá? Então, vamos lá, vamos para o primeiro tópico, vou falar um pouco do cidadão em comum para vocês. O Cidadão em Comum narra a história de Caliel, que é um jovem aspirante a ator que tem todas as dúvidas, todos os anseios de quem quer viver de arte no Brasil, principalmente em São Paulo, onde se passa a história. O problema é que um dia ele acorda e ele está flutuando entre o teto e a cama. E aí ele descobre que não só pode voar, como também as percepções de tempo e espaço dele mudam, coisas impossíveis começam a acontecer dentro do organismo dele. Enfim, ele ganha superpoderes. Bacana, né? Só que é o seguinte, ele não vive numa história em quadrinho. Ele não vive num mundo onde essas manifestações são possíveis, onde as pessoas podem olhar e se maravilhar com aquilo. Não, ele vive no mundo real. No mundo real a coisa é mais pesada. No mundo real as pessoas se espantam. No mundo real, se uma pessoa sai voando pela rua, quem observa entra em curto-circuito, né? Então não pode não ser uma coisa muito legal ter superpoderes no mundo real, e é exatamente isso que a gente aborda, né? As prioridades dele mudam, ele se sente mais afastado, mais diferente de todo mundo. A sociedade, aqueles que presenciam de alguma forma aquelas manifestações que ele provoca, acabam surtando, né? E você tem pessoas que querem sumir com ele, outras pessoas acham que ele é um novo Jesus Cristo. Então começa a abordar todos esses temas e é assim que a gente desenvolve esse personagem, essa história. Mas basicamente o que aconteceu, como eu cheguei até aqui, como eu quis, por que eu quis escrever O Cidadão em Comum? Vamos por partes. Eu acho que é importante dizer que nada do Cidadão em Comum, até a sua publicação, foi de caso pensado. O Cidadão em Comum é uma história que está na minha cabeça, já estava há 7 anos na minha cabeça, era uma ideia insuportável que não saía, e olha que eu mesmo estudei teatro, depois eu estudei produção de vídeo, depois fui para as outras áreas, voltei para a área de quadrinhos, onde eu dei aula de roteiro, fiz um montão de coisa, mas nada do que eu fazia me desviava muito dessa ideia que eu tive do Cidadão em Comum, que era basicamente colocar o enredo de uma boa história de super-heróis dentro de um cenário bastante realista e nosso, paulistano, brasileiro, enfim. E aí eu fui escrevendo, fui desenvolvendo a ideia com o passar desses anos todos. Quando eu olhei e falei, caramba, olha só, agora eu tenho uma boa história na mão, que eu acho que agora isso aqui vale a pena um investimento, corri atrás de algumas editoras, não corri por muito tempo, porque também eu estava muito ansioso, não queria saber muito, né, tipo, eu tinha certeza que isso aqui era uma boa história, e aí fui lá e banquei a minha própria tiragem, dei um jeito de customizar a capa, essa capa aqui foi feita por um amigo meu, eu fiz um scratch para ele, falei, cara, quero essa lua, quero isso, quer dizer,
quero tudo, quero essa composição. E o Renan, amigão meu, foi lá e fez essa capa. Obrigado, Renan. Inclusive é aqui também que está nesse banner. Ele também que acabou cuidando da nova linguagem visual do ACI, que a gente já chega nisso mais tarde. Mas basicamente foi isso. Fui lá, contratei a editora que montou e imprimiu para mim e chegou em casa as caixas com 1000 exemplares. A partir daí eu tive que correr contra o tempo. Foi até um erro que eu cometi, porque não havia planejamento nenhum no que eu estava fazendo. Então a gente correu atrás. Eu e minha mulher, a gente criamos uma festa de pré-lançamento, chamamos as pessoas, essas pessoas compraram e começo foi assim mesmo, amigo de amigo, parente e tudo mais, mas o feedback geral foi muito interessante. Doei alguns exemplares do livro para pessoas que eu achava importante receber esse feedback. E o saldo geral foi muito positivo, foi até mais do que eu esperava. Então aí eu tive a convicção plena de que, cara, eu tenho um produto na mão, então está na hora de começar a vê-lo como produto e não só como meu filho, ou não só como essa coisa muito emocional que a gente tem com o livro, né? Quem escreveu ou quem tem vontade de escrever já toma o livro como filho, né? E foi aí que a coisa começou a mudar. Eu consultei algumas pessoas, estava atrás de um agente literário, acabei conseguindo, e ele veio com algumas ideias muito diferentes, eu gostei, algumas a gente foi afinando, e aí a gente percebeu que o Cidadão em Comum tinha um potencial para se tornar algo um pouco maior, um pouco mais interessante. E começamos a trabalhar incansavelmente nisso, com uma disciplina quase militar. A gente conseguiu criar história em quadrinho. Você deve estar vendo as imagens aí. A gente conseguiu criar história em quadrinho, a gente conseguiu criar essa fanpage bem bacana, a gente conseguiu uma nova identidade visual para o nosso trabalho. E aí quando eu dei por mim, tinha uma equipe trabalhando em cima dos preceitos do Cidadão em Comum, né? Então a gente começou a pensar exatamente nisso. Caramba, como é que a gente pode expandir esse universo? Né? Vale lembrar que a gente vendeu em torno de 700 e poucas, eu não vou precisar agora, 700 exemplares agora até o ano passado, e esse ano a gente vendeu bem menos, porque a gente não investiu em uma nova tiragem, mas sobrou aqui uma caixa de 40, 50 livros só. Né? Então, para mim, é um relativo sucesso. Eu vi que em 2 anos ele se vendeu. Né? Então, por isso é que a gente percebeu que estava na hora de investir nesses desdobramentos. Né? Uma coisa bem legal, bem legal que a gente fez durante a publicação do livro, antes do livro chegar, que a gente já havia pensado, caramba, vamos chamar o pessoal para a festa, o que a gente vai fazer e tal. Aí alguém falou, porra, Pedro, faz um vídeo falando sobre o livro, falando basicamente sobre o livro. Aí eu falei, pô, coisa chata, né? Tipo, você... oi, vem aqui, compra meu livro e tal, não sei o quê. Não queria fazer isso não. Mas só que aí, a partir dessa ideia, a gente criou um trailer. Um trailer de livro. Bem diferente dos trailers que eu já vi de livro, que são pequenos trechos que flutuam numa paisagem e tal, não sei o quê. Não, a gente fez um trailer como se ele fosse um filme. Claro que ficou um pouco amador, assim, ficou um pouco ficou um pouquinho esquisitinho e tal, mas eu acho que vale a pena dar uma olhada. Saca só o que a gente fez. Tinha pra mim que viver era morrer todos os dias. Lidar com o fim das coisas. Quase morria quando um relacionamento acabava. Quase morria quando não conseguia atingir as expectativas das pessoas que amo. Só que um dia... Olha, você não vai acreditar na história que eu tenho pra te contar.
She's not mature enough to handle a gun. I'm not gonna play with her, Mom. It's not... Então é isso, Cidadão em Comum é uma história bastante emotiva, bastante emocional, mas que mistura todos os elementos de uma boa trama baseada em uma boa trama de quadrinhos, assim. Tem bastante ação, tem bastante reviravolta, tem bastante problema para o cara resolver, problemas que geralmente ele mesmo causa sem querer. E é uma história bacana, porque fala sobre responsabilidade, fala sobre o que fazer com o que lhe é dado, que é uma questão muito, muito interessante hoje em dia, né? A gente vê, tem muita gente talentosa, principalmente no Brasil, né? A gente tem muita gente talentosa, mas o que fazer com esse talento, né? Como garantir o seu lugar ao sol, né? Dentro dele. Então, aí a gente, com o passar do tempo, conseguimos receber feedbacks de pessoas mais importantes, né? Cineastas da velha guarda, críticos de quadrinhos que começaram a falar do Cidadão em Comum. E foi então que a gente viu, que a nossa equipe viu que, cara, isso aqui dá negócio, isso aqui dá para fazer acontecer. Mas não era o plano original. Acabou que saindo bem melhor que a encomenda, né? Então a gente tem hoje... Não, peraí, vamos fazer o seguinte. Vamos pular já para a parte de desdobramento, que eu vou usar o que a gente está fazendo com o Cidadão em Comum para explicar mais ou menos o que é essa cultura da convergência, tá bom? Vamos lá. Acho que a primeira coisa que você precisa é se familiarizar com o termo transmídia. É um termo que dá a impressão que dá a falsa impressão de que transmídia é uma coisa nova e tal, mas não é nada disso, não, é só uma linguagem de marketing, que é basicamente a mesma história sendo contada por várias mídias diferentes. Então, isso é feito hoje em dia de várias formas e já há décadas isso é feito, né? A partir do momento que você tem, por exemplo, o caso das Tartarugas Ninja, que é uma história lá dos anos 80, sei lá eu de quando, né? Que ela saiu dos quadrinhos, ela virou filme, desenho animado, game, isso é ser transmídia. Você pegar, no caso de universos, né, de ficção, você pegar esse universo e expandir para outras mídias. Então, basicamente, o desdobramento é isso. Hoje em dia, as pessoas estão mais acostumadas com essa cultura da convergência, elas até esperam alguma coisa. Há dois pontos de vista aí, e às vezes concordo com um, às vezes concordo com o outro. Parece que uma franquia ela só se torna bem-sucedida quando ela atinge a maior quantidade de mídias possíveis. Por exemplo, Jogos Vorazes, né, que é o que mais está em voga agora por conta da última parte aí da trilogia. Né, são livros, né, era uma obra literária que depois, eu posso até estar enganado, porque eu não conheço muito de Jogos Vorazes, que depois virou filme, que depois pode virar outra coisa, que pode virar outra coisa. O outro exemplo magnífico, que eu acho que esse que tem mais a ver, é o Game of Thrones, que era uma série de livros, virou uma série live action, e já saiu game, que já saiu board game, que vai saindo outros produtos, em cima do mesmo título, em cima do mesmo universo, em cima dos mesmos personagens. Pois bem, isso é transmídia, isso é a cultura de convergência, estes são os desdobramentos. Se você tem um novo desdobramento, é um novo desdobramento. Então, quer dizer, não é tão complicado quanto parece. É possível isso no Brasil? Cara, é possível. Há muita gente fazendo? Não há. Não há, porque a gente tem essa cultura no Brasil de achar que tudo é muito caro, que tudo é muito difícil, que só lá fora que faz, e blá, e a gente deixa de trabalhar, quando na verdade a gente devia estar com o nosso traseirinho sentado e trabalhando nisso. Né? A gente acha que tudo é muito difícil de ser feito. De fato, mas é muito mais complicado culturalmente do que tecnicamente de ser feito. Pois bem, vamos falar um pouco sobre o que eu estou fazendo, só para vocês terem uma ideia, só para vocês acompanharem como está sendo feito o desdobramento do O Cidadão em Comum. Vamos falar sobre isso. A questão é que eu sabia que eu não ia estourar de vendas com essa primeira edição do livro. Né? Mas
eu foquei o meu trabalho para atrair as pessoas, pessoas importantes, pessoas que possam, importantes entre aspas, né, mas pessoas influentes que elas poderiam falar bem, que elas poderiam chamar a atenção de outras pessoas a respeito, e aí conseguir, sem precisar bancar uma segunda edição, uma edição melhor, mais encorpada, mais dentro do que eu queria. Então, cara, tive que reformular tudo, como eu falei, reformulei a identidade visual, chamei mais gente para trabalhar comigo, porque não dá para fazer tudo sozinho. Conversei com pessoas que entendem no mercado literário, e elas fizeram suas críticas, elas se propuseram a ajudar e tudo mais. E foi aí que foi amadurecendo toda uma equipe e uma força de trabalho em cima. Até que uma dessas pessoas que manjava mais de animação falou assim, mano, por que a gente não faz uma série, uma série animada do Cidadão em Comum? Pô, série animada, né? Melhor que filme, na minha opinião. Aí eu falei, pô, uma série animada? Aí não tem limites, cara. A gente pode fazer o que a gente bem entender, a gente pode, sei lá, mano, você tá louco, como assim, série animada? Fiquei todo doidão, assim. E falei assim, vamos fazer assim, assim, assado. Eu falei assim, tá, mas isso custa muito, custa muito. Foi aí que ele me ensinou tudo que eu estou dizendo para vocês. Eu falei assim, não custa tanto assim. Né? Se a gente vai fazer um piloto, a gente faz uma série de acordos entre produtoras, entre animadores, e a gente formaliza esse acordo e cada um faz ali o que sabe fazer, finaliza, aplica e manda e vende. Simples desse jeito. Né? E aí, vai, bom, tá bom, vamos fazer. E ele começou, que eu tava meio assim, né? Também, pô, tá bom. Só que como é que a gente pode melhorar isso? Né, foi o que eu pensei. Falei, então tá, vai ter a série animada. Então tá, vamos escrever esse roteiro. Foi lá escrito, não fui eu que escrevi. Né, o roteirista chamado MJ Macedo, que também é produtor, que é aquele que teve a ideia da série animada. Um abraço, MJ. Foi ele que chegou para... Foi ele que escreveu o roteiro. E ele teve todo o cuidado, ele pegou tudo o que foi escrito do livro, todos os meus planos para a trilogia, porque sim, eu quero uma trilogia, se pá vai uns 4, 5 livros, porque a história é longa. Não é isso aqui que foi publicado, ele é basicamente 1/10 de toda a saga que eu já tenho escrita do Cidadão em Comum nesses últimos 7 anos. Né? Então ele pegou exatamente o espírito da coisa e criou histórias paralelas, e essas histórias paralelas não mexem na cronologia oficial, na espinha dorsal, que são os livros. E as histórias em quadrinhos. Né? Vamos chegar nas histórias em quadrinhos. E aí ele começou a criar, eu achei genial, a gente ajustou uma coisa ou outra, e aí comecei a receber o parte da produção dele, o trabalho dele, e posso garantir que em 2015 você vai ver uma série de desenho animado de super-heróis para jovens e adultos, que vai passar provavelmente na TV a cabo. Não posso, por contrato, falar absolutamente nada, mas só que eu só posso falar que vai ser em TV a cabo e o público-alvo, e que é do mesmo título, O Cidadão em Comum, a série animada. E é uma técnica maravilhosa, porque a gente faz em uma técnica chamada rotoscopia. Então a gente pega o ator, né, a gente pega os atores, a gente grava toda a cena, e aí eles passam a animação em cima. Mas como é uma série basicamente de ação, né, quebrada com um drama super forte, mistura então elementos 3D. Então o cara fez uma cópia do Kal-El, que é o nosso super-herói que está aqui, só tem o rosto dele aqui, mas acho que vai aparecer aí alguma coisa. Pegou o rosto o molde do personagem, fez um molde 3D e ficou um negócio assim maravilhoso. Tá incrível, tá incrível. É uma pena mesmo, porque a gente tinha planejado para mostrar o teaser aqui para vocês em primeira mão, mas não ficou pronto a tempo. Ele vai sair lá para talvez fim de dezembro, mas talvez a gente só mostre isso em janeiro para começar o ano já arrebentando a boca do balão. Então a gente vai ter um teaser aí que vocês vão acompanhar através da nossa página, do nosso site, e também que a gente vai lançar lá no YouTube. E aí vai ter o trailer, e aí qualquer atualização a gente vai mandando. Né? Porque eu acho que a gente está fazendo isso para vocês, né? Então não adianta ficar guardando tanto segredo assim, mas assim que der a gente solta. Tô louco para mostrar isso. Pois bem, esse virou um dos carros-chefes, né? A gente tem a linha editorial, que é a espinha dorsal, que é a razão pela qual existe. Sem os livros, os outros produtos não prosperam muito bem. E com essa energia que a série animada trouxe, a gente conseguiu vender os outros produtos. E aí que
forma uma coisa bacana. Se você tem uma ideia, se você tem uma ideia de um universo, né, e você quer escrever sobre isso e tal, e você já planeja, que é bom planejar, é bom sonhar, é bom correr atrás disso, assim. Demanda tempo, mas você chega lá, sempre dá certo. Perdi o foco. Se você tem a ideia de criar uma franquia desse jeito, não são todos os livros de literatura fantástica que demandam isso necessariamente. Tá? Se você acha que, meu universo é bacana, mas eu não quero expandir, ou acho que não devo, cria outro, enfim, sei lá. Não existe uma regra. É isso que eu estava falando dos 2 pontos sobre essa cultura de convergência. Há quem ache que precise, que só assim funciona, e há quem ache que não, e eu acho que não. Eu acho que nem todo o universo ficcional depende desse tipo de coisa. Só os que foram construídos para isso. Né? E mesmo assim, há os bons e os ruins. Tem uns que os caras investem numa expansão de universo e falam, mano, por que o cara está fazendo isso? Mas tudo bem, não é assunto para agora. A gente criou uma fórmula de negócio que basicamente um produto puxa o outro. A gente tem basicamente 4 frentes aí em desenvolvimento. A gente tem da linha editorial, né, os livros, também da linha editorial, que não sei se cabe, mas cabe, né, as histórias em quadrinhos. Nós temos a linha audiovisual, que é a série animada, e nós temos o aplicativo. O aplicativo é o que eu menos posso falar a respeito, porque ele ainda está em fase de concepção, assim, né? O conceito dele está se formando. A gente está com uma grande parceira aí, que é a Hive Digital Media, uma das maiores desenvolvedoras e publisher de games e aplicativos do Brasil. Um abraço, pessoal da Hive, quem estiver vendo. Então é basicamente isso. Então a gente está trabalhando nessas 4 frentes. Então é um trabalho moroso, é um trabalho cujo resultado demora, né? Mas a gente está afinando o nosso plano de negócio, né? Voltando ao assunto que eu fico viajando pra caramba, o nosso plano de negócio é feito para que um produto puxe o outro. Né? De forma que a pessoa não é obrigada a ler os livros ou ler as HQs para poder acompanhar a série animada. Mas, de certo, se ela o fizer, se ela ler os livros, se ela acompanhar as HQs, ficar ligada no aplicativo e ver a série animada, ela vai estar acompanhando uma história muito mais completa, uma outra história. Porque a gente está inserindo uma série de elementos que conversam entre si, mas de forma indireta. Mas aí, se você quiser ler só o livro, tudo bem. Se você quiser ler só as HQs, tudo bem também. E se você quiser ver só a série, também. Então eu acho que requer essa inteligência, e essa inteligência é difícil, você dificilmente vai conseguir sozinho. Você precisa correr atrás, você precisa... Eu acho bacana aquele autor mais experiente, mais esperto, que saca que, mano, eu não vou mexer no vespeiro que eu não tenho proteção, que eu não vou tentar lidar com aquilo que eu não conheço, que eu não vou dar uma despertinho. Porque, mano, o que sai de besteira é muito frequente. É muito frequente você ver uma ideia muito bacana que ela vai se perdendo justamente por esse tipo de coisa. Se você é o autor do seu livro, você até pode, nessa etapa difícil, você conseguir vendê-lo. Mas se você não manja de marketing, se você não é ilustrador, bicho, não se meta, procure quem entende mais do que você, converse e convença essa pessoa a trabalhar com você e forme uma equipe. Sabe? Mas é equipe mesmo, assim, de trabalho, de força. É isso. Então, basicamente é isso. Dá para você fazer uma franquia transmídia do seu título ou esperar que algum título bacana se torne transmediático, como eles dizem? Sim, dá e é possível. Né? É possível fazer, mas demanda muito estudo, demanda muita experiência das pessoas envolvidas, demanda uma série e muitas horas de trabalho, muita disciplina, mas funciona no geral, é legal, mesmo que não fique genial. Eu acho que nem tudo precisa ser genial o tempo todo, ainda mais nessa cultura de massa onde o importante é o entretenimento. Informar é bacana, passar a mensagem é bacana, mas mano, se preocupe em ser divertido, se preocupe em ser surpreendente, que eu acho que é o caminho. Sobre o cidadão em comum, estou muito orgulhoso, tenho certeza que as pessoas vão gostar, que vocês vão gostar, não só da série animada, mas da HQ, da segunda edição desse livro que já vai vir com a nova identidade visual,
que essa identidade visual já está no site, já está na nossa fanpage, já está nas informações que a gente, nos posts que a gente traz. Espera muita ação, muitos vilões, muitos heróis, todos meio complicados, se misturando entre si, você escolhe os seus lados, e tá assim, tá uma obra bem diferente. E eu posso dizer categoricamente, depois de muito estudo, e não sou só eu quem diz, nada do que foi feito nesse sentido no Brasil tem qualquer semelhança com o que estamos fazendo com o Cidadão em Comum. É uma coisa absolutamente nova. Se é boa ou não vai depender muito do que o público vai achar, mas para mim tá incrível, tá incrível. A gente tem umas 15 pessoas trabalhando nisso, gente lá fora trabalhando nisso, e tá muito legal. Eu tenho certeza que você vai se divertir muito e que vai redefinir a sua ideia sobre o que é ser, sobre o já estou falando demais porque eu estou engasgado. Vai redefinir o seu conceito sobre super-herói. Eu tenho certeza que o Cidadão em Comum tem esse potencial e que vai trazer uma série de questões bem bacanas para você. Ok? Não sei se me cabe dizer mais alguma coisa. Isso aqui acabou ficando muito curto. E deve ser bom, porque eu acho que eu sou o último do dia 15, né? Então, tipo, pô, esse cara aqui é mais curto, beleza. Tem 15 minutos, tem 20 minutos, opa, já é bom por conta disso. Espero que você nos acompanhe, tá aqui o site, ocidadãoemcomum.com.br. Nós temos também o Facebook, que é facebook.com/o Cidadão em Comum, mas é só procurar no Google que a gente se comunica. Deixei, ou não sei se eu deixei, mas não sei como é que a gente vai fazer, mas vamos sortear aí alguns livros dessa tiragem, acho que já autografada, porque isso aqui virou meio que edição de colecionador, porque a galera sobraram pouquíssimos, né? E nem, tipo, acho que só consegui autografar uns 5% disso. Então vocês que vão participar desse que estão participando da Conalfan, acho que vão, não sei como é que está sendo feito isso, mas acho que vai rolar um sorteio. Se não, me desculpa, estou falando besteira. Acho que vai ser feito pela Trechos de Livros. E acompanhe a gente, fique com a gente precisa de vocês, a gente quer vocês, a gente quer saber a opinião de vocês, a gente quer que vocês porque o Cidadão em Comum é feito para as pessoas, feito por pessoas e para pessoas, porque é muito divertido fazer e a gente quer que você sinta essa diversão, quero que você perca o fôlego com a gente e tudo mais. De novo, quero agradecer a presença de todo mundo que viu esse vídeo. Quero muito agradecer o convite do Wellington, que foi quem me mandou o e-mail. Wellington, cara, o seu trabalho está genial. Desde o comecinho a gente está ali se acompanhando, se conversando. Muito obrigado pelo convite. Parabéns pelo seu trabalho. No mais é isso. Desculpe qualquer falha técnica. Desculpa se eu falei rápido ou se eu falei de mais e de menos. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Sou fácil de encontrar no Facebook. Procure lá Pedro Ivo ou pela própria fanpage do Cidadão em Comum, ok? Então, é nóis e até logo, moçada.